Olá, aqui é Rafael do Nascimento, constelador sistêmico familiar. Atuo com constelações familiares desde 2015, já estudo desde 2012. Sou formado pela escola de Bert Hellinger aqui no Brasil. Já tive a oportunidade de estudar nos anos 2017 e 2018 com Bert Hellinger, lá na Alemanha. E me trazer aqui para você que busca uma constelação para te apoiar em algum dilema, em algum assunto familiar, alguma dificuldade, seja financeira, seja de saúde e seja também nos seus relacionamentos, elucidar como serve, como pode te apoiar uma constelação sistêmica familiar. Primeiramente, eu vou dizer o que não é uma constelação familiar. Primeiramente, ela não é uma psicoterapia. A psicoterapia é uma abordagem da psicologia e da psiquiatria. Essa é uma área exclusiva a esses dois profissionais. Também não é coaching, não é um momento que você vai trabalhar a sua, talvez um foco, talvez trabalhar a sua carreira. Isso é uma outra abordagem. Também não se trata de algo relacionado à astrologia, a tarô, a oráculo, a búzios. Ela não está linkada a esses ramos. Também é bem importante compreender, embora ela tenha a abordagem da espiritualidade, ela não é linkada à religião do espiritismo e também linkada a religião nenhuma. Não se trata de religião, um dogma ou qualquer estrutura de doutrinação. É muito importante que vocês compreendam o que não é a constelação familiar e o que é a constelação. E o que é, finalmente, a constelação familiar? A constelação familiar é uma abordagem sistêmica e fenomenológica. Esta abordagem sistêmica e fenomenológica, também compilada por alguns autores que colocam como uma terapia breve, embora Bert Hellinger traz como uma abordagem fenomenológica, esta abordagem, esta terapia sistêmica familiar, busca identificar a origem dos conflitos, o que está no plano de fundo do conflito. Existem dois planos, O plano é o conflito em si, aquele problema em si que você está vivenciando. O plano de fundo é o que está por trás do conflito, o que fez com que esse conflito surgisse, o que fez com que esse conflito emergisse e esteja acontecendo na sua vida nos dias de hoje. Então, quando você busca entender e compreender e também curar esse plano de fundo, identificar exatamente qual a origem desse conflito, a partir de então você se aproxima de uma solução, tá? Primeiramente, vocês já devem conhecer, isso é algo muito, muito difundido já na internet, por muitos estudos de neurociência, o desenho do inconsciente, do consciente, do subconsciente, daquele iceberg, no qual o primeiro a utilizar essa metáfora foi Freud, no qual se coloca, vocês estão vendo aqui no iceberg, nós vemos aqui a primeira parte, o consciente, que é o que está acima do mar, que está em cima do plano do mar, que é os nossos pensamentos, o nosso raciocínio, a nossa questão lógica. Mas aqui no platô, na linha do mar, aqui que vocês observam aqui, nessa região aqui está o subconsciente. São os momentos de memória, que nós estamos naquele momento de arquivamento, que está indo para o subconsciente. O que aconteceu ontem, o que aconteceu anteontem, o que a gente comeu, o que a gente vivenciou, as conversas que a gente teve, que vai sendo arquivadas, vão sendo arquivadas para o subconsciente, que seria a parte do meio desse iceberg, já dentro do mar. Então, no subconsciente pessoal, e aí quem começou a dividir o subconsciente foi Jung, começou a difundir, colocar o conhecimento, o subconsciente na linha pessoal. Então, aqui são as nossas memórias, as memórias boas, as memórias traumáticas, as vivências que cada um de nós teve na vida. Mas conforme vamos aprofundando, existe algo chamado subconsciente coletivo. E subconsciente Bert Hellinger traz como subconsciente familiar, que são as memórias que herdamos, seja os conflitos, seja as vivências, seja as habilidades que todos nós herdamos deste grande consciente. Algo que veio antes de nós, antes da nossa própria estruturação. Antes da nossa própria estruturação como pessoa, isso já está disponível. Isso explica, por exemplo, por que uma criança nasce com super habilidades. Você já deve ter visto, tem vários casos na internet, no qual vocês podem pesquisar. Várias e várias crianças, por exemplo, falando de coisas boas, várias e várias crianças, por exemplo, tem crianças que já nascem pintando,
hoje tem obras, crianças de 3, 4 anos que valem mais de 2 milhões de reais, obras que somente um adulto experiente com alto poder, alta formação na arte conseguiria fazer algo tão maravilhoso. Também tem crianças que nascem falando 3 idiomas, sem que o pai e a mãe tenham algum contato com aquele idioma, ou pelo menos não tinham conhecimento que tinham contato com esse idioma. É bem importante também, você já deve ter visto casos de super gênios, né? Crianças que já nascem com uma grande habilidade, que não condiz com a realidade, não informa a realidade. Da onde que elas tiram essas informações? Do consciente coletivo e do consciente coletivo familiar. Isso que está na base do iceberg, essas questões que estão na base do iceberg. O que as constelações, e que Bert Hellinger, né, um grande também filósofo, psicoterapeuta alemão, estudou, identificou, já baseado em vários e vários estudos, ele identificou que esta consciência coletiva familiar influencia você, eu e todos nós nos dias atuais. E nós temos repetições. Isso é incrível, de alguma maneira a gente não sabe, não identifica essas repetições. Nós não... Por que não identificamos? Porque ela é tão natural que parece que é normal. Parece que é daquele jeito, sabe? E essas informações estão no subconsciente coletivo familiar. Uma constelação, através de uma abordagem fenomenológica, consegue identificar. O facilitador em constelação familiar, ele vai te apoiar a identificar o que está nesse plano do fundo. Esse plano de fundo. O que está nesse plano de fundo que traz problemas, Rafael? Eu falei de coisas boas antes, né? Então, o que está no plano de fundo de coisas boas, que ótimo, que bom, nós temos vários dons, várias habilidades, que nós já estamos herdando desse subconsciente coletivo e a nossa vida vai fluindo. Mas tem algumas coisas que emperram, que também estão, pela abordagem sistêmica, também está lá no subconsciente familiar. O que identificamos? Você vai identificar conflitos, situações, o que não foi aprendido ainda pelo subconsciente familiar. O que ainda o sistema familiar ainda não aprendeu, aquele movimento que o sistema familiar ainda não resolveu. Aquele olhar que muitas vezes os nossos ancestrais não souberam resolver. Por isso que quando você busca uma constelação familiar, é muito importante que você esteja aberto a tomar e a ampliar a sua consciência, porque seguindo a mesma metáfora do iceberg, conforme vai saindo, né, vai vindo para o consciente o que está lá no subconsciente, e você vai ganhando a iluminação, vai ganhando cura, vai ganhando entendimento e automaticamente mais e mais liberdade. Então, como atua essa constelação? A constelação familiar, ou a terapia sistêmica familiar, desenvolvida por Bert Hellinger, vai fazer com que a gente organize as suas relações, vai pôr ordem nessas relações, baseados nos conflitos que vão emergir, que vão vir ao consciente dentro de uma dinâmica de constelação familiar. Emergindo essas informações e aplicando os conhecimentos sistêmicos, que são as leis sistêmicas, são a abordagem sistêmica, nós começamos a curar, entre aspas, conflitos ancestrais, situações ancestrais. Muito importante, né, que esses conflitos, e muitas vezes identificamos que esses conflitos não são olhados, são esquecidos, são deixados para lá, e muitas pessoas também no nosso sistema familiar são excluídas. Históricos passados, por exemplo, uma bisavó que engravidou e foi expulsa de casa, um histórico, por exemplo, de um irmão gêmeo que morreu tragicamente. E aí nós encontramos situações, por exemplo, que o seu pai, sua mãe, que era irmão, né, desse irmão gêmeo, parece que ele tem uma depressão profunda, parece que ele não se alegra na vida de alguma maneira. Esse assunto nunca foi olhado de frente, nunca foi tratado de frente. Buscamos nesse plano do fundo exatamente como reconciliar. E existe uma maneira certa de reconciliar. Existe uma abordagem sistêmica que são através das 3 leis que norteiam a nossa vida, estudadas fortemente por Bert Hellinger, que é a lei do pertencimento, a lei da ordem, que é a lei da hierarquia, e do dar e receber, ou dar e tomar. Então, a partir deste conhecimento, da identificação dentro de um campo sistêmico, dentro de uma constelação, identificando o que foi, o que aconteceu, o que está reverberando em você. Pode ser que esse assunto não reverbere no seu irmão, não reverbere em outra pessoa diretamente, mas está reverberando em você.
E sim, pode ser que vai reverberar em todos, mas diretamente em você. Dentro da constelação vai emergir o essencial. E o constelador funciona como um diagnóstico, né? Ele trabalha como identificando exatamente o que aconteceu, como um pesquisador. Ele pesquisa com você exatamente o que aconteceu, identifica exatamente com você o que aconteceu. Muitas pessoas também me perguntam, a constelação cura doenças, Rafael? E essa é uma visão equivocada, né? Porque assim, curar a doença, isso é uma área especificamente da medicina. A medicina trabalha com essa abordagem de cura, diagnóstico e cura. O que a constelação pode te apoiar nas enfermidades? O que entendemos na constelação familiar é que a maioria das doenças, ou a grande maioria das doenças, vem de uma expiação familiar, algo que o seu ancestral, algum ancestral, não resolveu. De alguma maneira, isso pode configurar em uma doença, mesmo que essa pessoa seja inocente, não tenha nada a ver com aquele conflito, mas que aquele conflito está lá no inconsciente coletivo. E muitas vezes, quando se olha para as principais dinâmicas, porque dentro da constelação, olhamos para as dinâmicas básicas da constelação, da família, para as dinâmicas básicas da família. Então, a parte de cura, a parte desse falar que é uma cura, isso seria meio leviano, porque a partir disso, quando você tem um diagnóstico e tem um tratamento, você vai para a área de força, que é a medicina. A constelação, assim como já é reconhecida pelo SUS desde 2016 no Brasil, ela é uma prática integrativa e complementar, no qual pode te apoiar a olhar profundamente para os conflitos básicos da família, no qual, identificando um conflito básico, por exemplo, o seu conflito está linkado às vezes com a mãe, identificando e sabendo exatamente como resolver esse conflito, não somente identificar, mas também saber como resolver, e é isso que o facilitador vai te ajudar, vai te propiciar com que essa dinâmica básica se cure, porque ela vai se apresentar num movimento de constelação familiar e possivelmente pode ser que te leve uma cura, não sabemos exatamente quais são os destinos, né? É muito importante que fique bem separado isso e fique bem entendido essa parte de curar doenças, né? Não misturamos a parte da medicina com a parte de uma terapia que vem a complementar, que é uma terapia breve, como as constelações familiares. Também me pergunto quantas sessões preciso de constelação familiar. Novamente, gente, não vamos confundir o movimento da constelação familiar, que é um movimento consciencial, um movimento de harmonia das relações familiares, um movimento no qual busca a solução através das curas dos conflitos que já vêm lá do subconsciente coletivo com o número de sessões. Não é como uma fisioterapia que tem 10 sessões, ou uma psicoterapia, 10, 15 sessões, ou 3 meses, 4 meses, 6 meses. Cada movimento é único. E cada movimento é um convite para a ampliação, para que você se amplie, para que integre aquele conflito e vá ampliando cada vez mais o seu consciente, a sua percepção. Cada vez, lembra que eu falei para vocês, em cada momento, o que está fora do mar no iceberg é o nosso consciente. Quanto mais sobe informações, mais vem a luz e mais você busca a iluminação. Automaticamente você reconhece e busca mais força no seu sistema. Quando devo constelar, Rafael? Isso é muito bom. Primeiramente, você vai constelar quando você percebe esse chamado na sua alma. Nunca é, vou constelar porque me deu vontade. Né? Simplesmente é um chamado, é no momento em que você vai solucionar algo que vem se repetindo na sua vida. Uma dinâmica, um problema, que pode estar, por exemplo, na sua área financeira. Você vai dizer, nossa, isso aqui parece que não muda, né? Ganho bastante dinheiro, isso não muda. Eu quero identificar no meu subconsciente familiar o que está acontecendo. Uma doença, né? Uma doença sua ou de um filho pequeno. É muito importante. Então, uma doença sua ou de um filho pequeno, de um filho adolescente, né? Um problema com drogas do seu filho. O que está nesse subconsciente familiar que está fazendo com que esse filho esteja olhando, né, para um vício, ou olhando para uma doença a partir desse movimento sistêmico. Também quando você tem uma questão específica, uma separação, né, está percebendo que está separando o seu marido, a sua esposa, está percebendo conflitos com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos, um conflito de relacionamento também de você, pai e mãe, para com seus filhos. Quando você tem um dilema específico, quando você tem algo específico que você percebe que aquilo emperrou, que aquilo bloqueou. Tanto é que muitos e muitos terapeutas, psicólogos, médicos
indicam o nosso trabalho aqui. Porque, de alguma maneira, eles percebem que a constelação pode apoiar naquele ponto. Sabe aquela mudança da chave que vai te apoiar muito, por exemplo, quando já está vivenciando um processo de psicoterapia. Porque a constelação vai mostrar, olha, você precisa resolver esta questão, o essencial. A constelação mostra o essencial. É aqui que eu digo que é a grande mágica da constelação. Porque ela vai na dinâmica básica. Porque, afinal de contas, se nós ficarmos aqui conversando, você tem problemas com o teu pai, você tem problemas com a tua mãe, com o teu funcionário, com a tua irmã, com o teu irmão, com a tua esposa, sabe, a gente vai achar, sempre vai achar alguma coisa. Sempre vai achar alguma coisa. E claro, esse processo de ressignificação de alguma coisa, ele é muito válido dentro da psicoterapia, mas dentro da constelação, às vezes tem algo chave, algo que está ali, ou que está impregnado, que precisa resolver, que num efeito dominó vai curar muitas outras relações, vai fazer com que você tenha uma mudança de mindset, vai fazer com que você tenha uma mudança consciencial. Quando constelar? Quando você tem um tema específico. Nas constelações, tanto é que nós não contamos histórias. Você não vem contar uma história aqui para nós. Você vem trazer um tema específico. Rafael, eu estou com um problema de relacionamento com o meu marido. Rafael, meu filho está usando drogas e isto tem gerado sofrimento. Rafael, o dinheiro não fica na minha mão, o trabalho não fica na minha mão. Rafael, estou com câncer de fígado. Rafael, estou com bócio. Rafael, estou com todas as abordagens, né, que você imaginar também na questão de relacionamentos, das dinâmicas. Não estou conseguindo mais olhar, estou com raiva do meu marido. Então, coisas específicas que você não consegue vivenciar dentro da pesquisa da constelação familiar, nós conseguimos trazer, emergir o que está fazendo reverberar. Aqui, como eu já expliquei no vídeo, o plano de fundo, né? O plano de fundo e aqui está de frente, né? De frente é o nosso conflito. Estou com um problema no meu relacionamento, mas o que está no plano de fundo, tá? Rafael, quando indicar uma constelação familiar para alguém? Primeiramente, sempre observamos do foco. Por quê? Né? A primeira pergunta que eu faço para você. Por que você está incomodado e quer indicar para alguém? Segundo, sempre se abre a porta do subconsciente de dentro para fora. Nunca de fora para dentro. Então a pessoa tem que emergir da pessoa, tem que emergir de você esse desejo de constelar. Rafael, mas quem tem problema é meu marido. Então vem constelar você, da tua ótica, mas sem querer mudar o marido, sem querer mudar aquela situação. Você precisa constelar. Você precisa entrar em harmonia com este problema, porque se ele não está entrando em harmonia com esse problema, ele vai ter que vai carregar esse problema por mais tempo. E a partir de então, quem tem que buscar como ter uma nova ótica de um problema é você. Mas eu quero trazer meu filho para você consertar. Não tem como. Ou trazer para constelações. Isso é um movimento equivocado. Porque a partir de então, novamente, precisa abrir de dentro para fora. E muitos de nós têm um tempo da sua alma. Precisa respeitar o tempo da sua alma. E quando a gente busca fortemente uma cura, automaticamente a gente vai encontrar. Quando você faz, eu, por exemplo, fui buscar curas em vários lugares. Fui até a Alemanha, conhecer o próprio Bert Hellinger. Então, quando você tem uma força, a tua alma tem uma força de conquistar uma cura, tem gente que paga a constelação, né? Então, buscar essa cura é o grande movimento da alma, é o primeiro passo, é a primeira decisão. Então, indicar uma constelação, geralmente a gente aconselha que venha a própria pessoa constelar. No momento que você constelou, que você começou a perceber os efeitos em você, que você começou a perceber os movimentos de melhora em você, de cura em você, de mudança energética em você, a partir de então as pessoas vão dizer, eu quero isso também. E aí você vai trabalhar com o que a gente chama de integridade e congruência. Quais as precauções que temos que ter antes de um movimento de constelação sistêmica familiar? Eu costumo dizer aqui no IOD, e eu também não constelo crianças, né? Não pego a criança como cliente, tá? A criança, ela vira atrás. Mas sim o pai e a mãe, respeitando, ou o tutor legal dessa criança, respeitando a hierarquia dos pais. Então, automaticamente, não se abre campo de criança, eu não abro o campo da criança, abro a partir das perspectivas do pai. A perspectiva do pai e da mãe, no qual nós sabemos já no inconsciente, já em várias observações, que esta criança está reverberando situações do inconsciente coletivo familiar e no qual os pais podem olhar a partir de então. E os pais resolvendo esses conflitos, a partir de então, também vai reverberar a cura, vai reverberar a solução, a boa solução para a criança.
e essa boa solução vai reverberar na criança. Outra precaução, né? Mulheres grávidas não têm necessidade, porque a constelação ela tem um movimento energético e um movimento de cura profunda. Então, para mulheres grávidas, a gente tem uma precaução também, né? Não tem uma necessidade de você se expor agora no campo de constelação, porque você está vivenciando um momento de muito carinho e cura na sua vida. A própria gestação já é um processo de cura, um processo de aproximação do teu próprio amor. Então, nesse exato momento, já te digo, se você está grávida, gestante, pretende fazer uma constelação, você pode entrar o quê? Num movimento de cura e de amor pela sua vida, de gratidão pelo pai da sua filha, pela gratidão à vida que você recebeu do seu pai e da sua mãe, e a oportunidade de você estar gerando essa vida. Exceto quando você já tem um dilema muito específico, então uma precaução. Sempre cabe uma observação se entra com uma constelação agora ou não, né? Eu prefiro sempre depois que já teve o filho, alguma coisa assim. Mas se caso tem um dilema, às vezes uma pessoa está pensando em tirar o filho, uma pessoa está com muita depressão, uma pessoa que acha que aquilo está sendo muito sofrido, talvez possa ser um tema sim para a constelação familiar. Outra precaução, né, que a gente sempre indica aqui, sempre busque referências sobre o terapeuta no qual você vai entregar a sua alma, seu subconsciente coletivo. Então, nesse momento, como que a gente faz esse momento? Busque informações sobre o terapeuta, porque a constelação ela é como um bisturi, né? Dependendo quem o bisturi, ele pode salvar uma vida, ele pode fazer um estrago muito grande. Então, automaticamente, é bem importante que busque pessoas íntegras, porque assim, como todo o processo, não tem como levar uma pessoa à cura, levar uma pessoa a uma solução, levar uma pessoa a uma nova perspectiva, a uma mudança de mindset, se esse terapeuta não foi até lá. Não tem como eu guiar você por uma cidade se eu não conheço essa cidade. Entende? Então, busque sempre terapeutas que já estão num processo de cura e autocura e tem um processo bem constituído de formação em constelação familiar, no qual tem muita integridade. E ele não vai dizer coisas para você, ele não vai colocar coisas para você, ele não vai retraumatizar você. Ele não é o lugar dele. O lugar dele é mostrar as dinâmicas e organizar através das leis sistêmicas. O movimento de constelação não busca culpados, o movimento de constelação não busca acusações, o movimento de constelação não busca dizer que a culpa é desse ou daquele. Bem pelo contrário, ele busca harmonizar e integralizar. Ele busca incluir, é sempre um movimento de inclusão. É um movimento que sabemos quando uma constelação dá certo, quando todas as pessoas no campo do sistema familiar sentem esse alívio. Nós sentimos o alívio. Então, quando sente o alívio, todos que estão naquele movimento do sistema familiar já sentem o alívio. Chegando a esse movimento, todos, né? Como todos, Rafael? Porque a constelação familiar tem várias maneiras de atuar. Tem a maneira em grupo. Como que é a maneira em grupo? Várias e várias pessoas, né, acompanham uma pessoa que vai trazer um tema. Então, nesse movimento em grupo, como vocês estão vendo em imagens aqui, uma pessoa traz um tema e as pessoas começam a representar as situações. Representar o pai, representar a mãe, né? São atores, mas são pessoas que não conhecem, né? Não são atores profissionais, gente. Mas são pessoas representantes, pessoas comuns, que estão ali pertencendo, que estão no movimento de autocura, de cura também, e de ganho de consciência. Essas pessoas também começam a apoiar uma a outra. Existe algo chamado senso-percepção, no qual você pode se aprofundar na internet. A senso-percepção é uma habilidade humana que nós conseguimos perceber o que acontece naquele campo familiar, naquele sistema familiar. Então, conhecendo os tipos de constelação em grupo, a senso-percepção, por exemplo, quando você vai no velório, você sente aquela tristeza, claro, que é um grande campo de luto, né, de tristeza, mas essa é a senso-percepção. E estes representantes, as pessoas comuns, começam a sentir, mesmo não conhecendo nada da história daquela pessoa. E a partir de então, emerge um grande movimento, emerge algo do sistema, do subconsciente coletivo familiar, emerge alguma situação que pode ser olhada a partir daquilo e precisa ser olhada e incluída a partir daquilo. Então, o movimento em grupo, que é a principal maneira que Bert Hellinger recomenda, tem uma grande valia, principalmente quando as pessoas estão prontas para crescer, para trazer a consciência, para iluminar. Existem movimentos individuais, que é um movimento utilizando âncoras, utilizando bonecos, como vocês veem na imagem, utilizando papéis,
utilizando cadeiras, utilizando às vezes algumas dinâmicas e também o próprio terapeuta representando, sentindo o campo juntamente com o cliente. Então existe também a constelação individual, no qual conseguimos também trazer um alinhamento sistêmico, uma percepção sistêmica. Aqui no Instituto Yogi nós temos um diferencial, que é um estudo já que foi estudado lá na Alemanha com constelações, no qual se usa os representantes, em vez de pessoas, usa-se cavalos, sim, os cavalos mesmo, eles representam. Cavalos é uma manada de cavalos no qual eles não têm intenção nenhuma e automaticamente não tem nem treinamento para isso, porque não existe um treinamento. E eles percebem o campo fenomenológico, é incrível. Se uma hora você quiser conhecer, é bem importante, dentro da internet tem vários vídeos sobre isso e também você vai percebendo a dinâmica. Rafael, como que eu faço então para escolher se é em grupo, individual, com cavalos, né? Qual o melhor? O seu chamado da alma. O seu chamado da alma. Compreendendo, se alinhando com o terapeuta, se alinhando com a pessoa que vai fazer parte desta grande mudança de você, da grande mudança de mindset. Se alinhando, a tua alma parece que ela chama, sabe aquilo lá que te acalma, que te gera uma esperança, né? E para vencer o medo, nada melhor do que a esperança. Aquilo que te gera é uma esperança, né? Que te gera um novo movimento, algo que te chama para o novo. Tu diz assim, nossa, isso aqui está me chamando para o novo, né? E o novo é tão bom, o novo é curativo, né? Como que a gente gosta de algo novo, de um carro novo, de uma casa nova, de um cabelo novo, né? Um filho, né? Uma criança recém-nascida, um novo leva para a vida, né? Então é esse o grande movimento que vai levando para a vida. Então, retornando para as indicações, ela também tem uma visão, seja na constelação sistêmica familiar, no qual você vem individualmente para fazer um movimento. Também existe o alinhamento de casal, no qual os dois buscam curar primeiramente as questões do seu sistema familiar e depois alinhar através da abordagem sistêmica. Eu já vou falar mais sobre a abordagem sistêmica para vocês. Da abordagem sistêmica. Também existe a constelação organizacional, no qual muitas empresas também buscam esse conhecimento, porque afinal de contas as empresas e a nossa família também são consciências. Existe também uma consciência coletiva lá da sua empresa, a minha empresa aqui, o IOD, existe uma consciência coletiva. Essa consciência coletiva, todas as pessoas que começam a fazer parte são influenciadas e também vão influenciar essa consciência coletiva. Então, em alguns momentos, precisa também sanar e curar. Às vezes não identificamos situações que ficaram lá há 2, 3 anos dentro das empresas. Então, existe um subconsciente coletivo, familiar na sua família, e existe um subconsciente coletivo empresarial da sua empresa. É incrível isso. Quando você identifica isso que está no plano de fundo, né? Exemplificando para você, numa empresa, por exemplo, nossa, sempre contrata uma pessoa para ser gerente comercial e ele sempre, quando ele fica bom, ele vai embora. Quando a gente vai ver lá no plano de fundo, desde então o primeiro já foi excluído ou alguma dinâmica aconteceu lá com o primeiro, depois vai se repetindo. É incrível como se repete os conflitos familiares. E se não sanar esse primeiro, automaticamente vai ter dificuldade. Assim como no subconsciente coletivo, às vezes todas as mulheres foram abandonadas. E enquanto não sanar aquilo, continua acontecendo essas dinâmicas. Então, dentro das empresas, também atuam dentro dessas leis. Uma constelação resolve, Rafael? Em geral, gente, grande parte do conhecimento vem da abordagem sistêmica. E para a abordagem sistêmica, nós aqui do Instituto IOD, eu criei também um curso chamado Leis da Vida, por exemplo, no qual aprendemos as 3 leis, as dinâmicas das 3 leis, que é a hierarquia, o pertencimento e o dar e receber na nossa vida. Então, somente uma constelação não é suficiente. É importante que tenha o cabedal do conhecimento sistêmico, da abordagem sistêmica. Então, a abordagem sistêmica, do qual já é utilizada amplamente por várias profissões, na pedagogia, no direito, na assistência social, na medicina, na própria psicologia, nas terapias, a abordagem e o diálogo sistêmico, no qual você pode aplicar aí na sua empresa, como você líder e também dentro da sua casa. Então, a constelação somada ao conhecimento sistêmico, ela costuma fazer verdadeiras transformações nos sistemas familiares.
Tem muitas e muitas perguntas. Se você gostou desse vídeo, se você quer saber mais sobre constelações familiares, deixe aqui embaixo sua pergunta, escreva sua pergunta, o que você achou, se você teve dúvidas, né, se você tem mais questões. O pessoal também me pergunta sobre a questão científica das constelações. Hoje nós estamos gravando esse vídeo no ano 2020. Já existe uma estruturação científica sobre as constelações familiares e tem um grande potencial aí, já estão formando vários artigos científicos sobre constelação sistêmica familiar. Embora a Beth Hellinger fala que a constelação é fenomenológica, então a fenomenologia e a metodologia dificilmente vai caber no mesmo âmbito, mas tudo bem, a gente deixa para os cientistas que têm essa função e esse lugar de questionar, e é muito válido para isso. Se você quer saber mais, deixe aqui embaixo o seu contato, deixe aqui mais a sua pergunta, mande esse vídeo para quem você ama, para quem você quer. Olha, é muito difícil explicar a constelação, envie para alguém, envie para uma pessoa, envie para quem você ama e quem sabe ajude nessa mudança, nessa transformação na vida de cada um de nós. Gratidão e uma boa semana e tudo de bom para você.